Temos pensado nesses dias sobre a nossa relação com o Senhor enquanto discípulos e o privilégio que temos de também fazer discípulos e poder pensar algumas marcas importantes do discipulado cristão e poder, à luz da palavra do Senhor, pensar um pouco sobre as nossas vidas e como temos, qual tem sido a nossa postura, qual tem sido a nossa vivência com relação ao Evangelho e o privilégio que o Senhor nos dá de fazer discípulos. E que marcas é que podemos, pela misericórdia do Senhor, tê-las desenvolvidas em nós, né? Então, vamos ler no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. No verso 34 do mesmo capítulo diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Hoje nós vivenciamos aqui, né, de manhã e agora à noite, a ceia do Senhor. E foi num dia de ceia, a última ceia ali com os discípulos. Provavelmente não, na certeza na quinta-feira, já se preparando para a morte na cruz e depois a ressurreição, que Jesus Cristo, ele estava num momento de ceia. E é interessante porque o Evangelho de João é o único que não traz descrito a ceia como aconteceu entre os discípulos, né? Mas traz esse fato apenas de que eles estavam ceando e que Jesus Cristo então se retirou ali do local de ceia e ele então desceu, foi até os discípulos, pegou uma bacia com água, pegou um pano, cingiu-se com ele, ou seja, ele colocou em volta da sua cintura e começou a lavar os pés aos discípulos. Algumas denominações, algumas igrejas
até que tem uma prática constante, né, como cerimonial, o lava-pés. Nós não temos essa prática. Aqui e acolá, em alguma atividade, nós até fazemos, né, esse ato, esse gesto, né, do lavar os pés, literalmente. Mas a experiência do lava-pés de Jesus com os discípulos ali traz coisas muito importantes para a nossa vida enquanto discípulos de Jesus. Coisas importantes para pensar o tempo que nós vivemos enquanto igreja, o tempo que nós vivemos com tantos conflitos de relacionamentos, com o mau uso que se faz muitas vezes das redes sociais, do mundo que nós estamos vivendo em plena transformação. Eu estava conversando hoje com uma irmã aqui na igreja, sempre digo, né, quem tem acima ali de 40, 45, se diz, ou pelo menos se sente, tradicional, né? E aí os mais novos, eu digo mais novos ali perto dos 40 mesmo, né? Vive talvez outra experiência, muitas vezes motivado pela tecnologia. E o mundo está passando por uma transformação em que muitas vezes há conflitos, por exemplo, de gerações. Em tudo que é lugar, em tudo que é de instituição, local de trabalho, em que há uma espécie de derrocada daquilo que é tradicional. Muitas vezes em detrimento de um novo, mas que nós não podemos impedir o novo, né? Todos nós que nos dizemos tradicionais, um dia também fizemos parte de um novo. De modo que muitas vezes nós experimentamos determinados conflitos dentro de uma comunidade cristã, fora o que nós temos presenciado nas mídias, a polarização que nós estamos vivendo, né, entre esquerda e direita, ou extrema-direita e extrema-esquerda. E o que é que a experiência do lava-pés pode nos ensinar a respeito de como nos relacionar com Deus e a respeito de como nos relacionar uns com os outros. Interessante que Jesus Cristo, ele estando à mesa, ele foi até aqueles discípulos, ele chamou aqueles discípulos e ele, de certo modo, desceu até eles. Eu não sei aqui quantos já tiveram a experiência, né, de repente se encontrar com alguém muito, pelo menos reconhecidamente importante, um artista, talvez um jogador de futebol, né, ou alguém da política, e aí você se sente assim, até o diretor da sua escola, sentar ao seu lado para conversar com você, o reitor da universidade, o bambambam da empresa que você trabalha, né? De repente você está assim do seu lado e você dizer, rapaz, eu tenho que tomar cuidado aqui para não dizer besteira, né? Tenho que aproveitar o máximo aqui com essa figura importante, né? Essa semana, uma menina da cidade de Buenos Aires, aqui do interior de Pernambuco, né, escreveu algumas cartas para o Lewis Hamilton, né, o piloto de Fórmula 1, e ele respondeu. Atitude interessante, né? Ele respondeu às cartas, né, às correspondências daquela garota, e mesmo sendo um grande piloto, né, a IEXA, né, acho que é a IEXA, é campeão, ele foi até ali, através dos meios da mídia, né, e fez uma comunicação com ela. Os discípulos ficaram assustados, e Pedro ficou muito assustado, quando viu ali Jesus Cristo, aquele que ele estava começando a compreender, que era o Filho de Deus, a descer e lavar os seus pés. E Pedro se colocou naquela situação como alguém que muitas vezes vive o dilema, que muitos de nós em algum momento viveu ou em algum momento vive. Será que eu mereço isso? E aí vem uma das lições que Jesus Cristo nos ensina a respeito da marca do discipulado. O que é ser discípulo, senão o que é seguir a Jesus Cristo? Nós cantamos aqui em algum cântico, alguma música, e nós não somos dignos. Por melhor que você seja, por melhor que nós sejamos, nós seremos sempre pecadores diante do Senhor. De modo que, para poder ter a marca do discipulado, ou seja, a marca daquele que segue a Jesus Cristo, eu preciso permitir que Ele lave os meus pés. Aqui há uma ideia muito clara da graça de Deus na vida
de Pedro e na vida daqueles discípulos. Alguém tão importante como Jesus Cristo, alguém que está anunciando que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele através de quem nós podemos ter uma comunicação com o Pai, através da oração, através dos cânticos, através do serviço. Ele agora está lavando os pés dos seus discípulos. Jesus quebrou o momento da ceia e Ele trouxe esse ato, Ele trouxe esse gesto para os seus discípulos, de modo que, muito mais do que ensinamentos sistematizados, muito mais do que qualquer teoria a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, mas para ficar na imagem dentro de nós, do nosso coração. Aquela imagem viva de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que é a plenitude de Deus, vir até nós e lavar os nossos pés. E Pedro então diz, naquela ocasião: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus respondeu a ele: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Na verdade, nós precisamos nos permitir ser abraçados por Jesus Cristo. Jesus trouxe um grande ensinamento ali a Pedro e aos outros discípulos, entre a graça e o merecimento. Porque muitas vezes as pessoas se colocam diante do Senhor como se, e às vezes até com um certo ar de humildade, né, de quem não se sente digno, mas não se permite ter os pés lavados por Jesus. Não se permite ser abraçado por Jesus Cristo. Tal qual aquele filho pródigo que, depois que gastou todo o seu dinheiro desorganizadamente, depois que ele estava comendo da comida dos porcos, ele diz assim: eu vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer a ele que pequei contra ele e pequei contra os céus. Aquele rapaz voltou e naquela parábola ele nos ensina que aquele pai estava à vista, como se estivesse à vista, esperando aquele filho ansiosamente. A expectativa da chegada daquele filho. E quando ele avista o filho, ele vai ao encontro daquele rapaz e ele coloca sandália nos seus pés, ele coloca anel no seu dedo e ele diz assim, é como se ele dissesse: você não é meu servo, você não é meu escravo, você é meu filho. Mas precisamos ter a coragem, precisamos ter a iniciativa, precisamos ter a vontade de colocar o nosso coração diante de Jesus Cristo e dizer assim: Senhor, lava os meus pés. Porque se eu não lavar, disse Jesus, você não terá parte comigo. Portanto, a primeira marca de um discipulado é que nós precisamos ter parte com Jesus Cristo. Que nós precisamos nos identificar com o sacrifício dele na cruz. Porque foi pela sua graça, não foi pelo nosso merecimento. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é o quê? Dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, é ato gratuito de Deus, e Pedro precisava, ainda naquele momento, passar por essa experiência de que Jesus Cristo era aquele que estava descendo para falar com ele, que estava lavando os seus pés, e que ele precisava dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor lave os meus pés. Portanto, uma marca importante do discipulado é aquele que se relaciona com o Senhor a partir da sua graça e não a partir de algum merecimento que nós possamos colocar diante do Senhor. Mas é reconhecer esse pecador e necessitado da sua graça. Cantamos aqui também em algum momento, indo para a cruz. Jesus morreu na cruz para poder pagar pelos nossos pecados. E nós precisamos então assumir e nos identificar com a cruz de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos nos apreender dessa verdade maravilhosa que o Senhor nos coloca, que é
que Ele quer ser um conosco. E nós podemos ser um com Ele, podemos ser participantes da sua graça, participantes da obra e da causa do Senhor. Portanto, é preciso ter parte com Jesus Cristo, me identificar com aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Eu já relatei aqui uma vez, né, assim, diante do apelo, diante do momento de convite para quem aceitaria Jesus Cristo como Salvador, eu fui à frente 2 vezes, né? A primeira vez, envolto a muitas dúvidas, só fiz uma oração. Eu disse: Deus, em teu nome eu vou ficar aqui nessa igreja e vou passar um tempo estudando a Bíblia aqui com esse povo dessa igreja. Se aqui tiver verdade, eu fico. Se não tiver, vou-me embora. Ali eu já estava começando a compreender que ter a verdade não era ser batista, não era você participar de um grupo religioso específico, mas é aquilo que o pastor dizia, era ter uma experiência íntima e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu fiz essa oração, e o Senhor como que me deu assim um impacto, né? Eu não podia dizer mais não, e eu fui à frente. E quando eu fui à frente, a pessoa que conversou comigo, né, o conselheiro dos Novos Decididos, uma conselheira, ela disse assim: você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Olha, eu disse que não, porque eu já tinha ido lá para frente dizendo que sim, né? Mas eu não sabia o que eu estava fazendo lá na frente direito. Porque eu estava no processo de conhecer a Jesus Cristo. Até que no segundo momento, cerca de 6 meses depois, quando o pastor estava dizendo que na cruz estavam pregados os meus pecados, e que não precisava fazer mais nada, senão que as obras que Ele tem para mim é um privilégio, uma responsabilidade para que eu assuma, mas que a salvação era pela graça. E eu que entendia que para poder pagar os meus pecados eu tinha que viver diversas vidas, até que um dia, em algum momento, em alguma vida, eu pagasse pelos meus pecados. Eu senti como se um peso saísse de sobre mim, e eu, daquela manhã, o pastor não fez apelo, mas teve uma pessoa que foi à frente. E aí depois, quando ele perguntou, mais alguém quer vir à frente? Nesse dia, não tinha nenhum amigo do meu lado que me cutucasse para dizer assim, vai à frente. Não, naquele dia eu fui por vontade própria, fui leve, fui compreendendo o que estava acontecendo. Em algum momento nós precisamos nascer de novo, precisamos ter a experiência de ser um com Jesus Cristo, de ser alguém que tem parte com Ele, alguém que se identifica com o sacrifício que Ele fez por você, que Ele fez por mim. De modo que essa é uma marca primeira do discipulado. Ter parte com Jesus Cristo. É preciso, a partir daí, ter também a postura de serviço. Interessante porque depois que Ele lavou os pés aos discípulos, Ele voltou à mesa. E aí ele pergunta aos discípulos, né, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ser cristão é lavar os pés uns dos outros, a partir da sua identificação com Jesus Cristo. Embora nós não tenhamos a prática, né, do cerimonial do lava-pés, mas o texto está aqui para nos inspirar, para nos fazer pensar de que maneira eu posso ser instrumento nas mãos de Deus para estar lavando o pé de alguém. Interessante que lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, o apóstolo vai dizer assim: sede hospitaleiros uns com os outros. E a ideia de hospitalidade na Bíblia, desde aquela época, um costume oriental, era de que alguém, um transeunte que você não conhece, né, na zona mesmo de, digamos assim, rural, vamos dizer assim, naquelas estradas, alguém que vem cansado de uma viagem a pé, ele para na sua casa e você recebe na sua casa alguém que você não conhece e você literalmente lava os pés daquela pessoa. E convenhamos, né, meus irmãos, num dia de cansaço, depois de que o sapato apertou, depois de algumas horas em pé, depois de um dia todinho no trabalho, você chegar em casa e botar os pés assim numa bacia de água
de água morna, revigora as forças, né? Mas é essa a ideia de hospitalidade, é a ideia do cuidado. Portanto, a igreja não é a igreja parede, não é a igreja instituição, mas é a formação das pessoas que creem em Jesus Cristo e que vivem o discipulado, que vivem em comunidade e que têm a capacidade de servir uns aos outros, de lavar os pés uns dos outros. E você pode, através do seu trabalho, através da sua instrumentalidade, no local que você estiver, na universidade, na sua família, na sua vizinhança, você pode lavar os pés de alguém, através do serviço, através da sua vida, de modo que aquele que tem parte com Jesus Cristo, naturalmente, é alguém que gosta de servir. Aliás, nós costumamos falar das disciplinas espirituais, né? Ler a palavra, orar, participar de uma igreja e servir. Nós ouvimos aqui alguns testemunhos, né? A Cristiane não está à toa 20 anos no coro cantarte, né? Ela tem prazer de vir para o ensaio do coro cantarte. Tem prazer de proclamar o evangelho através da música, através do cântico. Porque quando você está servindo, e aí me refiro a servir não necessariamente no espaço da igreja, mas aqui e principalmente lá fora, você prestar a sua vida para o serviço cristão, para poder transmitir através da sua vida o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, é uma marca do discipulado cristão, o serviço. E como é gratificante você servir, você ajudar alguém, não porque você espera ter algum merecimento, né, ganhar algum ônus ganhar alguma coroa, né, alguma pérola na sua coroa, mas senão pelo prazer de servir e porque você está entendendo que você está servindo alguém que é filho de Deus, que é alguém que é objeto do amor de Deus e que aí você pode então prestar a sua vida como instrumento vivo para poder servir a alguém. Portanto, precisamos ter uma postura de servos e colocar as nossas vidas à disposição do Senhor. E daquela atitude de Jesus Cristo, na verdade, ele estava demonstrando uma outra marca importante que era a humildade. Interessante que a palavra humilde no latim vem da palavra humus, que dá origem à terra, a estrume. Na verdade, ser humilde não é você ser cabisbaixo, nem você aceitar tudo calado, mas ser humilde é você se reconhecer como um ser limitado, que é. Interessante que Jesus Cristo, nessa narrativa, ele tem consciência da sua morte. O texto diz logo no início desse capítulo que ele tinha consciência de que era chegado o seu momento e que era o momento dele se desligar ali dos discípulos e que ele estava se aproximando da morte na cruz. Mas Jesus, através da sua vida, ele nos ensina a respeito da humildade. Porque quando nós morremos, é para a terra que nós voltamos. Ao pó nós retornamos. E ainda que não seja um enterro, né, no caixão, mas seja cremado, mas é ao pó que nós voltamos. E aí precisamos colocar as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor, para pensar o quanto, de repente, o Senhor está querendo trabalhar em nós a humildade. É como disse um amigo meu, ele disse, momentos próximos à morte do seu pai, o seu pai disse assim: meu filho, eu precisava aprender alguma coisa. Eu estou aprendendo alguma coisa até meu último dia de vida. Eu estou aprendendo a ser mais humilde. Bela conversa, né, para uma despedida entre um pai e um filho, sobre a humildade. Jesus, então, ao descer e lavar os pés dos discípulos, ele mostra para nós a respeito da humildade. E ele nos traz, então, essa importante característica de um cristão e do discipulado cristão. Lá em Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, nós não podemos considerar jamais que somos superiores a uma outra pessoa. Na verdade, nós precisamos desenvolver em nós, pedir que o Senhor desenvolva em nós a capacidade da humildade, porque Ele, o Filho de Deus, não usurpou em ser igual a Deus, mas Ele se rendeu à morte e morte de cruz. Portanto, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a desenvolver dentro de nós a humildade. A humildade é uma virtude que é um contrassenso, né? Que a partir do momento que você disser, eu sou humilde, aí já derrubou, né? Não tem mais, já não é mais humilde. Mas no silêncio, talvez por isso que ela é a mais humilde das virtudes, né? Porque é no silêncio. Reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos limitados, que somos pó. A cada dia, a cada momento, que a gente vai ter a capacidade, não pelo ato cerimonial, mas pelo gesto de amor, descer até alguém e cingir-se com uma toalha, tirar uma túnica que ele tirou. Aliás, uma coisa importante, né, é que normalmente naquela época as pessoas usavam 2 túnicas e uma capa. E quando ela chegava então em um determinado ambiente, ela tirava a capa e ficava com 2 túnicas, né, mais 2 vestidos, vamos dizer assim. Jesus Cristo não fala de capa, a segunda túnica ele tirou e ficou somente com uma, que era exatamente a expressão, que era exatamente a atitude de um escravo naquela época. Portanto, Jesus se coloca como servo para nos ensinar a respeito da humildade. E ele então vai nos dizer: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar. Vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ser igreja é isso, é lavar os pés uns dos outros. E cada oportunidade que nós temos, seja no coro cantarte, em algum outro coro da igreja, numa sala de escola bíblica, num pequeno grupo, nós precisamos estreitar os laços uns com os outros. Nós vivemos numa sociedade extremamente espinhosa. As pessoas estão se espinhando umas com as outras por falta de aproximação. Porque quando eu tenho a coragem de me aproximar daquele que é diferente de mim, e eu deixo de lado algum preconceito, mas eu procuro ouvi-lo, lavar os seus pés, eu vou ver ali alguém que é objeto do amor de Deus. E não tem coisa mais gratificante para um filho de Deus do que ele se ver envolvido em ser usado por Deus para poder ouvir alguém, para poder abraçar alguém, para poder prestar a alguém um serviço através do dom que Deus lhe deu, através do talento que Deus lhe deu, através dos recursos que Deus deu a você. Mas é preciso essa aproximação, é preciso ir até a pessoa e lavar os seus pés. É preciso lavar os pés uns dos outros. Quanto mais nós lavarmos os pés uns dos outros, mais nós seremos igreja de Jesus Cristo. E é essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é uma marca do discipulado cristão, o serviço, a humildade, o amor. Ele diz lá no verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quantas situações vividas aqui em pequenos grupos, nós temos testemunhos, né, de pessoas que, por participar de um grupo, por ter gente próxima dela, teve em algum momento, né, foi ajudado, ou então teve o privilégio de ajudar. Ser igreja, em todas as suas possibilidades, é estar próximo um do outro, é poder ter a oportunidade, então, de servir e ter a oportunidade de conhecer o outro, e a partir do conhecer o outro, se colocar no lugar dessa pessoa. Também já compartilhei aqui com os irmãos que uma das primeiras turmas de batismo que
eu acompanhei, tinham 2 pessoas no grupo que fumavam. Eu era seminarista naquela época, o pastor era o pastor Josias, e aí, assim também como com o pastor Alberto, né, a gente sempre compartilha com ele, né, nos colocamos diante de sua liderança, e naquela época, como seminarista, eu cheguei para o pastor Josias, ele fez um apelo e tinha 1 mês para poder preparar o pessoal para o batismo. Né? E aí, em 1 mês, em 4 encontros, eu vi que tinham 2 pessoas ali que fumavam, eu disse para o pastor Josias. Daí nós, com o nosso, digamos assim, o nosso comportamento mais correto, né, vamos dizer assim, a respeito de vícios, né, a busca por primar, por não alimentar em nós vícios, temos, às vezes, esse questionamento, né, poderia ou não se batizar essa pessoa? Eu cheguei até ele e disse, pastor Josias, está acontecendo o seguinte, tem 2 pessoas no grupo que elas fumam, e uma disse que vai continuar fumando, a outra disse que quer deixar de fumar. Aí ele olhou para mim e disse assim, batiza. Quem conhece, lembra do pastor Josias, sabe que ele é meio, como ele dizia, né, estabanado, né? Ele disse assim, eu também sou pecador. E aí, batizamos. Né? Ele batizou essas 2 mulheres e uma, em pouco tempo, deixou de fumar. A outra pregou uma peça comigo, né? Porque eu, naquela época, não tinha celular, não tinha WhatsApp, quer dizer, tinha poucos celulares. Né? E de manhã, ela falou aqui, deu um testemunho, domingo de manhã, veio a coragem. E todo mundo ficou encantado com o testemunho dela. Mas quando chegou lá no estacionamento, ela acendeu um cigarro. Aí o negócio ficou assim, né? Meio contraditório, não ficou? Alguém chegou até mim e disse assim, ô Júlio, você que preparou fulano para o batismo? Eu disse, foi. Eu disse, porque a pessoa acabou de falar ali, tão bonito, estava fumando cigarro lá no estacionamento. Eu disse, eu achei chato aquilo, né? Aí quando foi, não tive nem como falar com ela durante a tarde, o batismo era à noite. Aí eu cheguei para a Ana Valquíria à noite e disse assim, Ana Valquíria, aconteceu isso. Ela disse, sim. Aí ela disse, Júlio, eram 11 horas da manhã, eu saí de casa em jejum, eu estava nervosa porque estava falando aqui na igreja para aquele monte de gente. O carro dela era um Fusca, naquela época, né? Hoje quase você não vê Fusca, não vê nenhum aqui no estacionamento. Ela disse, quando eu botei o pé na embreagem, meu pé tremia. Ou eu acendia um cigarro, ou então eu não conseguia botar o carro para andar. E ela tinha uma tatuagem aqui, disse assim, e eu posso batizar com essa tatuagem? Vá, se batiza com essa tatuagem aí. Ela, para deixar de fumar, passou anos. Né? A última notícia que eu tive da Ana Valquíria é que ela virou diaconisa numa igreja aí, numa outra igreja. Né? Então, assim, se nós tivéssemos tirado Ana Valquíria do batismo, naquele mês, por causa do cigarro, muito provavelmente teríamos perdido aquela vida. E muitas vezes nós, por estarmos distantes, começamos a olhar para a pessoa e não conhecer o que é que está acontecendo. E aí nós nos precipitamos no julgamento. Quando nós demos a oportunidade de chegar perto da pessoa, de ouvi-la, você vai perceber que mais de, talvez quase 100% das vezes, você vai mudar de ideia em relação àquela pessoa. Mas é preciso que nós nos aproximemos, que nós venhamos até os pés uns dos outros, para saber, né, a dor daquela pessoa, para saber os motivos que muitas vezes faz com que ela tenha um comportamento aparentemente estranho, né? Mas que nós precisamos então desenvolver em nós essa capacidade de colocar as nossas vidas para lavar os pés, para trazer cura, para cuidar da alma, para cuidar uns dos outros. Interessante que tem que existir também a reciprocidade. Lavai os pés uns dos outros. Você não fazer mal a ninguém, você ficar na sua o tempo todo, isso não é humildade. A humildade, ela é testada justamente quando você está no meio das relações. Não se espinhando tanto, né? Mas você se aproximando, você se percebendo que às vezes você também tem os seus orgulhos, as suas vaidades. Mas aí você vai aprendendo, se lapidando um com o outro. É preciso haver reciprocidade. E a Bíblia está cheia de situações de reciprocidade. Amai uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Sede misericordiosos uns com os outros. Quantas situações de uns aos outros a Bíblia nos coloca. E aí é que abre-se uma janela para o discipulado. Porque quando nós nos damos a oportunidade de viver uns aos outros, aí tem a possibilidade de acontecer discipulado.
Talvez nós estamos marcando passo no discipulado pessoal, porque nós estamos talvez transferindo para a sala dos catecúmenos, né? Ou para a sala dos novos decididos, ou talvez para o professor de escola bíblica, se é que ele consegue fazer ali um discipulado com a turma. Porque nós achamos que discipulado é entregar um material e acompanhar aquele material, quando antes disso é caminhar com aquela pessoa. Não estou dizendo que é fácil, é um desafio. Mas nós precisamos pensar como igreja, e temos pensado nos últimos meses, nos últimos anos, né? Mas nesse mês, desde setembro, temos pensado a respeito da nossa responsabilidade de fazer discípulos. Mas a janela se abre quando nós vivemos o quê? Uns aos outros. Quando nós vivemos essa reciprocidade. Portanto, é outra marca do discipulado, a reciprocidade. E nós precisamos ter também uma atitude missional diante do que o Senhor nos coloca, né? Assim como eu fiz com vocês, façam vocês uns com os outros. Portanto, é através dessa humildade, através desse ato de lavar os pés, através dessa atitude que nós podemos proclamar também o Evangelho, e aí será um Evangelho pregado, que deve ser pregado por palavras, e um Evangelho que deve ser pregado também através da postura nossa enquanto cristãos, da postura nossa enquanto igreja. Lembra de Atos dos Apóstolos? A igreja perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, nas orações e no partir do pão. E aquela igreja que estava junto e queria, e que estavam juntos, tinham tudo em comum, dia a dia o Senhor ia acrescentando os salvos. Portanto, como igreja, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e aprender com a experiência do lava-pés. Aprender com a experiência de Jesus Cristo, que não vê a morte como uma tragédia, mas como uma missão que o Senhor colocou na vida dele para nos salvar. Interessante que todos nós, de um modo geral, na nossa sociedade, né, foge desses temas, né? Morte, dor, sofrimento. Mas Jesus faz da sua morte não uma tragédia, mas uma vida em oferta como serviço. Interessante como ele também convive com um traidor no meio dele. Às vezes a gente quer excluir, né? A gente julga, né? Vê o joio, aí vê o trigo, aí acha que aquele é joio e julga. Se eu pudesse excluir, eu excluiria. Aliás, nós estamos vivendo isso na nossa sociedade. As pessoas estão sendo excludentes. Mas enquanto nós não revertermos para a capacidade de diálogo, para a capacidade de tolerância uns com os outros, para o amor de uns para com os outros, de ouvir uns aos outros, nós teremos muita dificuldade de construir uma sociedade, de construir qualquer espaço que seja de igreja, que seja de família, se não houver essa capacidade de conviver com aquele que muitas vezes pode ser o nosso próprio traidor. Judas estava ali, mas Jesus estava ali com ele. Estava ali com ele junto com os outros discípulos. Portanto, não é excluindo, mas Jesus tem essa capacidade de lidar com a sua vida diante da iminência da morte, e diante da presença de um traidor. E ele nos ensina que nós devemos o quê? Lavar os pés uns dos outros. De que forma você pode lavar os pés da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais? De que forma você pode lavar os pés da pessoa que está do seu lado agora, né? Talvez você não saiba nem o nome direito, ou não conhece bem. De que modo você pode lavar os pés de alguém através do seu trabalho, através da sua vida e da sua instrumentalidade? Jesus estava ali estava à mesa com os discípulos e abriu esse parênteses para poder nos ensinar a respeito de que precisamos ser um com Ele, ter parte com Ele, precisamos ter uma postura de serviço, uma postura de desenvolver a humildade e uma atitude missional, porque o Senhor colocou esse privilégio de testemunhar e de viver igreja e de proclamar o Evangelho e de discipular pessoas. Que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo, né? Eu fico pensando naquele dia daquela ceia, e nós estamos saindo de um momento de ceia agora, né? Então que Deus esteja
nos abençoando e nos fazendo pensar ao longo da semana a respeito dessa experiência do lava-pés. Que Deus esteja em tudo nos dirigindo. Oremos. Senhor, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, agradecidos por Tua bondade para conosco, agradecidos, ó Deus, por Tua palavra que norteia as nossas vidas, nos faz pensar, nos alimenta a cada momento, a cada domingo, a cada dia, a respeito, ó Pai, de valores do reino do Senhor. O mundo está meio que destroçado, ó Deus, vivendo conflitos grandes. Às vezes esses conflitos estão aqui dentro dos nossos corações. Mas nós podemos, ó Pai, colocar os nossos corações diante do Senhor, na certeza de que o Senhor quer nos ensinar a ser discípulos do Senhor. E por isso, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor nos ensine, ó Pai, esses valores. E que Tua graça, ó Deus, seja conosco. E que Teu amor, Senhor, seja conosco. E que nós aprendamos a lavar os pés uns dos outros. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.